céu, o céu de Cachoeiro. O projeto Cachoeiro de Memórias do Arquivo Público Municipal de Cultura, Sala Evandro Moreira, recebe aqui na sua sede do Palácio Bernardino Monteiro o cachoeirense ausente número 1 de 2026, Edmar Moté. Nós vamos conversar um pouquinho, vai contar um pouquinho da sua história para o nosso registro e assim a gente vai poder conhecer um pouco mais da história dessa pessoa que esse ano é a pessoa homenageada mais importante da festa de Cachoeiro de 2026. Primeiramente, Edmar, parabéns pelo seu título, por ser o cachoeirense ausente 2026, número 1. Para a gente é um grande prazer receber você aqui e conversar um pouquinho para a gente saber da sua história, tá bom? Maravilha, um prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente, quando você nasceu, seus pais moravam onde? Qual local da nossa cidade? Quando eu nasci, e o tempo todo que eu morei em Cachoeiro, foram 22 anos, a gente morava ali na Rua Doutor Novaes de Melo, 79, mais conhecido como Rua Nova, né? Ali no bairro Independência. Eu passei toda a minha infância e adolescência, né? E até ir para Brasília com 22 anos, sempre morei nesse endereço. E você brincava de quê nesse período de criança? Qual era a brincadeira, o divertimento de você? Praticamente todos. Eu sempre fui voltado ao esporte, né? Então o principal, número 1, era o futebol. O segundo era a bola de gude, né? Ali naquela época tinha muita área de terra, então era propício a bola de gude. Terceiro era a época do peão, depois o balão, o pique, era o pique. Pique-pega. O tema era esse. Então basicamente todo, né? Aquela bolada que você dava, Queimada? Faz tanto tempo, né? Agora, as peladas ali então, na Rua Nova ali, era quase todo dia. Quase todo dia não. Era lá na terra, era no meio-fio, isso era direto. E quando vocês saíam para fazer o divertimento em família, quando vocês saíam no final de semana, vocês iam para onde? A família se divertia de que forma? A gente a gente era uma família humilde, né? Então a gente não tinha tantas opções assim então cada um, então a minha diversão, assim quando novo, era basicamente brincar com meus amigos de rua ali, né? E um pouquinho maior, foi quando eu comecei a ter mais liberdade, né? Aí já meu final de semana era sempre futebol lá no Campo do Estrela, eu era jogador do Estrela, aí tinha as viagens, jogos fora, né? Mas basicamente era aquela brincadeira de rua mesmo, assim, e até e eu já um pouco mais crescido era o cinema, né? A gente ia muito ali no Cacique, ia no Broadway, tinha perto da minha casa ali o Cine Plaza, que ele era mais democrático, o preço era mais barato, né? Então você tinha várias opções, né? Você tinha essas 3 opções, inclusive tem mais até do que hoje, porque hoje eu rodando aqui na cidade, parece que o cinema ficou um pouco esquecido, né? O cinema a gente tem 2 cinemas na cidade. Mas hoje em dia, como as grandes cidades, o cinema foi para dentro do shopping, né? O cinema de rua praticamente não existe mais, né? Então a gente tem o cinema que fica no Shopping Sul, lá em cima, sim. E fica o cinema do Perim Center, que fica lá do outro lado do aeroporto. Então tem essas salas, são 4 salas aqui e 3 salas lá em cima, né? Mas o de rua não tem mais, como tinha o Cacique. O Cacique ficava ali na rua Capitão Deslandes, né? Eu tenho uma pequena lembrança só do Cacique, de uma entrada, assim, da entrada, aquela cortina, acho que era vinho, um grande, isso era pequenininho quando eu fui lá. O Brother a gente usou mais, né? Foi mais tempo, né? Então teve um conhecimento um pouco maior, né? E quando que você se desperta para o futebol? Acho que o dia que eu nasci, viu? O futebol está na minha alma. Acho que chegou primeiro porque propriamente quando eu cheguei eu já gostava de futebol, né? E na rua sempre, e depois mais assim, de uma forma mais organizada, quando eu entrei na escolinha lá do seu Zezinho, o famoso seu Zezinho, que virou um mito, né? E para mim ele foi o segundo pai, né?
Então ali já foi de uma forma mais organizada, né? Como era conviver com o seu Zezinho? Quais são as lembranças que você tem dessa vida lá no campo do Estrela, ali no futebol com o seu Zezinho? Tem muitas lembranças e algumas histórias, né? Uma das maiores emoções que eu tinha é quando eu chegava, ele tinha a mania de colocar a escalação do time numa pedra. E eu jogava de lateral direito, então vem um goleiro, o segundo nome tinha que ser o meu. Então eu já bati o olho ali para ver se eu estava escalado. E, por minha sorte, durante os 4 anos, 5 anos que eu convivi com ele, meu nome sempre esteve na pedra ali. Então era um orgulho chegar lá e ver meu nome e um alívio também. Então, do seu Zezinho, eu levei muita coisa para a vida. Ele foi praticamente meu segundo pai, né? Ele me ensinou disciplina, perseverança. Ele falava que para você jogar na Estrela, você tinha que ser bom também no colégio, você tinha que estudar. Ele me ensinou a ser competitivo. Isso foi muito importante na minha vida depois, na empresarial, que você tem que estar sempre competindo, você tem que sempre ser resiliente. Então, e as viagens também, muitas histórias bacanas, né? Que a gente viajava, quando o time ia jogar fora, era sensacional. Uma dessas viagens foi muito bacana, vou até contar uma brincadeira. Nós fomos jogar lá no estado do Rio, era em São Fidélis. E era aquela meninada, todas elas, a maioria ali, eram pessoas humildes, que quando você ia ter uma refeição fora, era um negócio assim, era um banquete, era um verdadeiro banquete. E aí, nesse dia, fizeram lá uma galinhada maravilhosa, né? E tinha um companheiro nosso, que já tinha comido e foi repetir. Aí o seu Zezinho falou assim: Carlinhos, olha os outros. Aí ele falou assim: seu Zezinho, não é carne não, é só o cardo. Então essa é uma história que depois o Carlinho virou o Carlinho Cardo, né? Tem uma história bacana também do seu Zezinho. Eu jogava na defesa, né? E nós fomos fazer uma final do campeonato contra o Cachoeiro. E tinha um treinador aqui, o Cachoeiro, que ele dava muito em cima dos atletas do Estrela, que ele queria sempre reforçar o time. Então ele pegou os 2 zagueiros do Estrela e levou lá para o Cachoeiro. Aí nós fomos para a final e esses 2 zagueiros estavam lá. Eles estavam sim, fortinho. Eu jogando na defesa, ele notou que o nosso atacante era franzino, não ia aguentar as trombadas. Ele falou assim: Moté, hoje você vai jogar, você vê. Ele já tinha essa artimanha, essa inteligência, e falou assim: você vai aguentar trombar com ele, que você é parrudo também. E aí eu fui jogar no ataque, em 10 minutos eu fiz 2 gols. Então essa história que eu tenho do seu Zezinho tem milhões, poderia passar aqui com todo prazer falando o dia todo, mas essas 2 estão sempre na minha memória. Você chegar um pouco mais cedo também, hoje, ontem eu tive lá a oportunidade de ir lá dar uma palavra para os meninos que estavam treinando lá. E cheguei lá, vi um campo, parecia um tapete, parecia um estádio europeu. Mas no tempo do seu Zezinho, ele mandava a gente chegar meia hora antes para catar o mato, tirar aquelas vassouras, né? E se você não tirasse as vassouras, você não treinava não. Então o Celisa vai te mostrando ali um caminho da disciplina, né? Que você tem, para você merecer algo, você tem que fazer algo, né? E aí tinha um ex-companheiro meu ontem que estava lá, o Ademir Batatinha, ele contou uma história lá que relembrou que um dia ele falou assim: eu vou chegar atrasado, eu não estou querendo tirar os matos não. Então ele chegou na hora do treino. Aí o Cesazinho virou para ele: e aí, Ademir, você vai treinar? Vou. Pronto, então você fica ali meia hora agora, catando os matos aquele cantinho lá que eu deixei para você. Aí depois que ele catou o mato, ele foi treinar, né? Muito bom, esperto. Você citou aí os 2 zagueiros que o rapaz levou para o time do Cachoeiro. E aí a gente conhece a história da rivalidade entre Estrela e Cachoeiro. Na sua época, essa rivalidade já era latente, já era forte? Era muito forte, né? Era latente, era uma coisa assim. Nesses anos que eu joguei lá com o seu Zezinho, no infantil, nós fomos campeões 5 anos seguidos. Mas, então, o desafio do Cachoeiro era ganhar da gente.
E o nosso desafio era não perder, porque você chegar lá é difícil, e você manter é mais difícil ainda, porque quem perde, ele capricha mais, ele tem mais, acho que ele tem mais vontade do que quem ganhou, de poder ter aquela conquista. Mas a rivalidade era a mesma. Depois no juvenil era assim, no time de cima também era assim. Era tipo Vasco, Flamengo, Fla-Flu. Você podia até perder o campeonato, mas não podia perder os caras. E naquela época, além do Estrela, do Cachoeiro, você lembra de quais outros times que tinha em Cachoeiro? Tinha o Leopoldina, Ouro Branco, tinha vários times, tinha a Associação Mariana, né? Mas os mais fortes que disputavam mesmo era Estrela, Cachoeiro, Ouro Branco, que era em função ali da fábrica de cimento, né? Leopoldino, que era forte também, que tinha aqueles ferroviários, era uma instituição realmente bem organizada. E tinha outros times menores, assim, de menor expressão, mas os 4 maiores times que disputavam sempre eram esses. O Ouro Branco eu cheguei a conhecer, né? Era um espaço maravilhoso, né? Um campo massa, com aquelas arquibancadas em volta. Aí tinha o clube, tinha a piscina, né? Tinha uma área social muito boa, maravilhosa, né? Era massa, acabou tudo. O estádio do Ouro Branco fica ali onde hoje o supermercado sempre tem, né? Depois, né, foi acabando, depois que a fábrica de cimento saiu dali, foi para outro local, né? Esse espaço social da fábrica de cimento foi acabando e depois desmanchou e construíram. O supermercado sempre tem no mesmo espaço. Você jogou no Estrela nas categorias de... Eu joguei no infantil, joguei no juvenil e joguei um ano no profissional. No profissional? E no profissional, tem algum jogo que te marcou, que você lembra assim que foi muito bom jogar? Teve um jogo sim, que a gente estava jogando com um time, a gente precisava de ganhar o jogo e era contra um time lá de, se não me engano, do Castelo, uma coisa assim. E a gente estava perdendo o jogo de 2-0. E no segundo tempo, faltando lá 30 minutos, nós viramos o jogo, foi 3-2, foi bastante assim, emocionante aquela virada, né, e fez a gente disputar ali a final lá do Campeonato Sulino. Na época era um Campeonato Sulino que tinha aqui. Não tinha, o Estrela não sei se disputava naquela época o estadual, não disputava, mas essa final foi o Campeonato Sulino. Eu lembro de quando o Estrela ganhou o Campeonato Estadual, que festa que foi do pessoal chegar aqui. Eu fui para frente do estádio do Estrela para receber os jogadores. Nossa, estava tomado, que coisa linda. Eu de fora acompanhei também e fiquei emocionado. Né? Muito, muito legal. Você fez um comentário do Zezinho, que a gente vai voltar um pouquinho na história. Você falou que ele cobrava muito de vocês lá no infantil a questão do estudo, né? Você estudou aonde aqui em Cachoeiro? Bom, eu estudei aqui nesse local aqui, né? Os primeiros 4 anos foi aqui. Isso aqui me gera uma emoção que vocês não têm ideia. Voltar aqui, né, foi aqui onde eu comecei, aqui onde que eu aprendi verdadeiramente o beabá, né? Foi esses professores que estavam aqui que me deram uma base, né? E quando estudava aqui, nunca imaginava, então uma gratidão enorme para esses professores. Eu lembro da diretora Geni, tinha uma professora aqui também que eu admirava ela muito, o nome dela era Kelly, se não me engano, Kelly. Então, se voltar aqui nessa escola aqui é uma emoção muito grande, né? Sentir aquele cheiro de 50 anos atrás, ou mais, né? É realmente emocionante, né? Voltar aqui é muito bom. Geralmente a gente faz essa conversa e bate-papo com o Cachoeirense Ausente Presente lá na Casa dos Braga, na sala onde dormia o Newton e o Rubem, né? Porque o Cachoeirense Ausente é um título que foi criado pelo Newton Braga, que é o criador da festa de Cachoeiro, dessa parte tradicional da nossa festa, e aí a gente faz esse bate-papo lá na sala. Mas como eu já sabia que o Edmar estudou aqui, né, no hoje Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro, mas antes o Grupo Escolar Bernardino Monteiro,
Então a gente trouxe esse bate-papo para cá justamente para trazer essas lembranças para o Edmar da época que ele estudou aqui. E depois que você saiu daqui, você foi para onde? Para qual escola? Mas eu queria falar um pouquinho de uma coisa assim que, chegando aqui, me emocionou. Eu fui ali na sala de aula, onde eu estudei, tive os primeiros ensinamentos. Né? Aquela sala ali que correndo à esquerda. Isso, que é a sala onde fica a exposição do Arquivo Público Municipal de Cultura. Ali deu vontade de regredir no tempo, que tivesse aquela cadeirinha lá e sentar de novo. Mas no meu imaginário, isso aconteceu. Né? Eu imaginei exatamente isso, a professora, o quadro negro, né? Isso foi muito emocionante. Outra coisa também, lá de fora, ali tinha um terreno. Né? A gente entrava e ali cantava o hino nacional. Né? Todo mundo, aquela meninada com a mão aqui, cantando o hino nacional brasileiro. E ali do lado era um terreno, né? Tinha uma cerca ali, que dava para o chafariz, antigo chafariz, e ali que tinha as atividades físicas. Né? E quase todas as vezes a gente perfilava ali um time de um lado e um time do outro. E eu ali com 6 anos, 7 anos, eu era o aluno que mais corria aqui, eu era velocista. Então naquela gincana eu sempre era o último a correr do meu time, para ver se compensava, né? Compensava ou disparava, né? Então eu chegando ali, foi muito bacana, assim, seria também sensacional estar lá na Casa dos Braga, mas a sua escolha aqui, nesse caso aqui, ela foi muito assertiva, eu agradeço você por isso. E o Newton deve estar feliz lá em cima, lá com o Rubem do lado de São Pedro, né? Porque eles, né, eram de Cachoeira, então quem é cachoeirense tem, como o Rubem já dizia, a porta aberta com São Pedro lá no céu. Porque esses sentimentos que está acontecendo com vocês essa semana é justamente o espírito que Newton queria promover nos amigos que saíam de Cachoeiro e iam morar fora e que na festa de Cachoeiro voltasse para a cidade para encontrar os amigos, dar os abraços e reviver esse espírito que nós cachoeirenses temos, né, que faz um grande ciúme nos outros moradores do Espírito Santo, que é o bairrismo cachoeirense, de ter essa lembrança, de viver essas lembranças quando a gente retorna para casa, quando a gente está aqui. Então eu tenho certeza que o Nilton está muito feliz para o cachoeirense ausente desse ano, está vivendo isso que ele queria que vivesse quando ele criou o Cachoeirense Ausente. Né? Com certeza. E depois você saiu do Escolar Benedito Monteiro, você foi estudar? Eu fui ali para a Escola de Comércio, ali do Erkenhoff, na família ali, onde hoje é o Shopping Cachoeiro. Né? Exatamente, a escola. Eu, quando estava na 8ª série, a gente veio visitar a Escola de Comércio e visitar também o liceu para a gente poder, quando saísse, eu estudei no Polivalente do Coronel Borges, até a 8ª série, depois a gente veio para o ensino médio para um para outro. E a minha intenção era vir estudar na Escola de Comércio. Mas, infelizmente, na virada do ano, a Escola de Comércio fechou e eu não vim para a Escola de Comércio, que era a minha primeira opção. Mas também não fui para o liceu. Foi estudar na Rádio Miguel, uma escola de ensino médio técnico. Eu fiz técnico de contabilidade na Rádio Miguel. E aí, você estudou então na Escola de Comércio. Você chegou a fazer curso técnico ou foi o ensino médio normal? Não, depois eu fiz o curso técnico, fiz no Aristeu Portugal. Que eu usava ali a parte de cima, né, do segundo andar ali do liceu, na parte lá, na ponta lá. Então eu fiz lá o ensino médio, antigamente era primário, ginasial, né? E que nós temos hoje como ensino médio técnico, né? E depois eu comecei fazendo Direito, depois do Aristeu, né? Fiz 3 anos lá na Faculdade de Direito, aqui de Cachoeira. Era no prédio da escola da Ana Cléto Ramos? Sim. No Ferroviário ali? Foi ali indo para aqui da banda e à direita. Isso, ali para cima ali. Ela continua ali? Não, ela saiu de lá. Era ali? Era ali no prédio da Ana Cléto Ramos. Agora ela tem um prédio próprio, que fica no Morro Grande. Eles inauguraram lá depois. Na época era ali. Então, quando eu fiz o ensino técnico na Rádio Miguel, era ali também. De dia era na Cléto Ramos, à noite de um lado era a Rádio Miguel e do outro lado era a Escola de Direito. Exatamente.
E aí, por que você vai para Brasília? O que acontece na sua vida que você toma a decisão de sair de Cachoeiro e ir para Brasília? Olha, é assim, acho que eu fui seduzido por um grande vendedor de sonhos, que foi Juscelino Kubitschek. Eu trabalhava aqui na rua com meu cunhado, tive um cunhado que foi meu mentor. Ele tinha uma loja aqui na Capitão Deslândia de roupa feminina. Eu trabalhava nessa loja com ele ali. E ele assinava 2 jornais do Rio. Na época era o Jornal do Brasil e o Jornal o Globo. Eu, numa dessas jornais aí, apareceu um dia uma árvore, ali quando estava construindo Brasília. Quem fosse para Brasília, tinha uma árvore, quem achasse um passarinho nessa árvore, ganharia uma casa. Eu falei, pô, isso é mole, né, pô? Ali foi a minha primeira, assim, passagem em relação a Brasília. E depois, com 22 anos, eu tenho um espírito muito aventureiro. Eu queria algo novo, né? Eu queria uma cidade maior, porque muito cedo eu já sabia o que eu queria ser. Muito cedo eu já sabia também, com 17 anos, o que eu não queria ser. Né? O Brasil tem mais ou menos 3.000 profissões. Né? E eu já sabia, estava muito claro que 2.998 profissões não me interessavam. Então, isso foi muito importante para mim, porque eu tive a oportunidade, né? E normalmente você perde muito tempo fazendo aquilo que não te pertence, aquilo que não tem nada a ver com você, né? E quando você não faz aquilo quando você trabalha duro naquilo que não tem nada a ver com você, isso chama estresse. E quando você trabalha duro naquilo que você ama, eu costumo chamar isso de paixão. Então tinha todas essas profissões que eu não queria, tinha 2 que me pertenciam, que era ser advogado, eu acho que daria certo, ou queria ser comerciante, queria ser empresário. Né? Só que evidentemente não tinha dinheiro algum, e eu queria, eu pensava aqui em Cachoeiro, como é que eu vou arrumar essa grana para mim montar um negócio? Né? E aí eu também não tinha certeza se fora eu conseguiria. Mas aqui eu tinha certeza que eu não ia conseguir, né? E lá fora eu ia tentar. E acho que foi essa motivação, né, que me fez eu ir para Brasília. Poderia ser Rio de Janeiro, poderia ser São Paulo, mas na época eu tinha um irmão que era funcionário público em Brasília. E pelo menos era assim o norte, eu tenho uma pessoa lá. E aí eu fui para Brasília e fui morar com meu irmão. Ele arrumou um emprego para mim, que estava dentro daqueles 2.998. Mas ali eu ia para qualquer coisa, o que me arrumasse, daí eu ia. Então eu fui, era uma forma. Aí, obviamente, fiquei 3 meses só e fui correr atrás dos meus sonhos. Que era? Aí eu continuei fazendo direito, e aí fui. Para você montar um negócio, você tem que ganhar dinheiro. Eu estudando direito, eu estava gastando, estava investindo, não ia ganhar dinheiro só depois que formasse, provavelmente. Aí eu fui para o ramo de vendas, porque eu aprendi também com esse cunhado meu, que foi o meu mentor. Quando eu tinha 12 anos de idade, ele me levava para Guarapari, né? Porque o comércio em Guarapari, eu estou falando lá atrás, era muito incipiente naquela época. E ele tinha uma loja de confecções femininas, então saída de banho, biquíni, não sei se naquela época tinha monoquine, mas tinha aqueles maiô e sunga para homem. Então ele me pegava na minha casa, ali na Rua Nova, 4 horas da manhã, para ir chegar cedo em Guarapari. Para quê? Para escolher um ponto legal, para estacionar a Kombi e colocar aquelas araras e botar os produtos ali. Então ali eu estava tendo a primeira aula de como escolher um ponto de venda. Eu estava tendo uma mentoria que hoje eu sou... eu já escolhi mais de 1.000 pontos de venda. É fundamental uma loja de varejo você ter um bom ponto. Eu estava tendo a primeira lição com 12 anos de idade. E aí, quando eu fui para Brasília, eu já tinha eu já sabia vender, né? Eu já tinha um jeito para venda. E chegando lá, tive a felicidade também fiquei 3 meses com meu irmão. Ele queria que eu ficasse ali certinho naquele trabalho,
Quando eu saí do trabalho, ele não gostou. Foi de irmão mais velho. Aí eu peguei minha bolsinha e tal, e fui morar numa república, numa pensão que tinha lá em Brasília, um cheque cadastrado, e ali me ofereceram uma oportunidade de ser vendedor porta a porta, vendedor externo. E era bacana que ele ofereceu isso para todo mundo da pensão, só que ninguém topou. Né? Aí eu cheguei para ele, rapaz, acho que o único que vai topar esse emprego sou eu. E você é a única pessoa que você não ofereceu. Ele falou assim, você topa? Eu falei, topa. Quando é que começa? Amanhã. E ali eu comecei a minha vida em Brasília como vendedor porta a porta. Né? Tenho a honra de dizer que nessa trajetória eu fiz 30 mil vendas porta a porta. Aquilo que eu aprendi aqui em Cachoeiro, aquela base, aquela raiz, me deixou muito forte. Né? E eu, quando eu peguei esse primeiro emprego, eu falei assim, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que vir aqui para fazer a diferença. Eu não quero ligar para cá de papai e de mamãe para pedir lá um dinheirinho. Eu vim para cá, eu tenho que aqui focar, ter disciplina. E nesse período eu fui considerado o maior vendedor porta a porta de Brasília, com 30 mil vendas. Né? Isso foi transformando a minha vida. Né? Aí eu comecei a juntar dinheiro. Aí eu passei a subir de cargo. Essa imobiliária que eu trabalhei por último, me ofereceram o trabalho de gerente. Foi muito bacana, porque eu era vendedor e o dono da imobiliária falou assim, Edmar, eu preciso que você seja o meu gerente. Ele trazia aqui de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, não dava certo. E eu falei assim, quanto é que ganha o seu gerente? Ele falou, tanto. Eu falei assim, eu acho que você não está sabendo quanto você está me pagando não, tá? Eu ganho 4 vezes mais que o seu gerente. Aí, é mesmo? Tá, confere aí. Aí outro mês ele falava comigo, na quarto papo, ele me ofereceu um trabalho, um salário maior, né? E aí eu topei ser gerente. E eu expliquei para ele, agora você vai ter aqui uma equipe de alta performance. Por que seu gerente não funciona? Porque era gerente de sala de aula, do ar-condicionado. E o gerente da venda externa tem que ser na rua. Né? Aí cada dia eu saía como vendedor. E aí, quando eu entrei lá, tinha 80 vendedores. Nós transformamos o negócio e quando eu fui ocupar outro cargo, já tinha 350 vendedores. Aí passei a ser gestor dessa imobiliária que ele me convidou e posteriormente fui sócio dos meus antigos patrões. Muito bom. E aí você tem uma vida profissional de sucesso em Brasília e à frente eu fiquei sabendo que você também voltou com a história de jogar futebol e criou lá em Brasília o Estrela, não é isso? Exatamente. Eu fiquei 10 anos lá construindo uma condição para mim ser comerciante. Então trabalhava todos os dias, inclusive sábado e domingo. Né? Nesse tempo, acho que lá de cima olhou para mim e falou assim, olha, você vai evoluir, mas você vai ter que ralar pra caramba, e para você ralar pra caramba você tem que esquecer o futebol. Porque eu fiquei 10 anos, incrível, que a minha grande paixão, que era o futebol, eu não lembrava. Tinha um clube da cidade, quando eu ia, o lado direito, não tinha piscina, tinha sauna e tal, e o lado esquerdo era o futebol. Eu entrava e não escutava nem o barulho da bola, nem o apito do juiz, porque se eu escutasse, acho que eu ia para o lado de lá. E talvez não tivesse virado. Né? Eu ia para o lado direito, fazia lá sauna, piscina e tal. Aí depois de 10 anos, acho que eu ouvi o apito do juiz, eu já estava com uma vida já mais organizada, eu já tinha negócios próprios, né? E eu tinha oportunidade de ter um final de semana mais podia ter esse tipo de diversão. E aí eu encontrei, aí um dia, nós fomos jogar um campeonato lá, e botaram eu num time, e um outro cachoeirense que eu não sabia que era de Cachoeiro. E o time era ruim pra caramba, apanhava pra danar. Aí nós falamos assim, ano que vem nós vamos criar o Estrela de Brasília. Aí foi muito bacana, criamos o Estrela, eu e ele, e essa história já tem mais ou menos 40 anos. Né? E é o time amador mais vencedor da cidade. Então nós tivemos a honra de ouvir esse hino maravilhoso do Estrela, quando é campeão, toca o hino 38 vezes. Né? Agora o hino do Estrela a gente escuta na semana das finais, antes da final, a gente entra em campo ouvindo o hino, né?
Então tivemos a oportunidade de criar o Estrela de Brasília e voltar, né, mais uma vez para a minha origem. Quando Vinícius de Moraes escreve a carta para Rubem, que estava fazendo jornalismo, né, o acompanhamento para escrever sobre a história da Segunda Guerra Mundial na Itália, e que Vinícius diz na carta para Rubem que a sua capital secreta continua do mesmo jeito, ele estava certíssimo, porque é tanta história de cachoeirense fora de Cachoeiro, espalhado por esse mundo, e ótimas histórias, que isso prova que Cachoeiro realmente é a capital secreta, porque construir um time Estrela de Cachoeiro em Brasília e ainda ser campeão 38 vezes. Agora eu vou te contar a maior. Esse ano, esse amigo meu, que montou o Estrela comigo, já tem alguns anos que ele voltou para Cachoeiro, ele mora aqui em Una e está sempre aqui em Cachoeiro. E aí tem um campeonato lá de 65 anos. E eu fui lá para escolha, né? Se a gente vai escolher o time, né? Tem alguns jogadores que você leva, tem outros que são sócios do clube. Aí quando fomos fazer lá a primeira reunião, vocês vão ficar agora impressionados. Além de mim, tinha mais 2 jogadores de Cachoeiro. Então olha que coisa linda, pô. Eu não sabia, quando eu fiz a preleção lá que as pessoas eram Estrela, aí um lá falou assim, esse é o Estrela de Cachoeiro? Eu falei, pô, sou de lá também. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, né? Então, você vê que realmente esse título da capital secreta do mundo, ela continua, ela é pertinente e acho que isso vai ser eterno. Exatamente. E aí chegamos aos dias atuais e você recebe essa linda homenagem. Como foi receber a notícia que você ia ser homenageado com o título de Cachoeirense Ausente número 2026? Olha, foi muito emocionante. Eu poderia dizer assim para vocês, sem nenhuma vaidade, eu sou pessoa simples, eu tenho assim, gratidão pelas minhas conquistas, mas eu nunca fico gloriando nada que eu ganhei. Acho que eu curto até muito mais a trajetória do que o título, certo? Porque a trajetória, o título você ganha ali, comemora, depois vai. Mas, então, eu já ganhei muita coisa, muitas homenagens à minha vida. Mas essa foi a mais emocionante. E eu vou explicar por quê, e talvez vocês vão entender. Eu, quando tinha 11, 12 anos, morava aqui em Cachoeiro, eu tinha uma expectativa, quando chegava um mês antes da festa de Cachoeiro, a coisa que eu mais pensava era quem seria o cachoeirense ausente. Porque eu sou muito curioso, eu tinha muita curiosidade de saber por que essa pessoa mereceu estar ali. E eu tinha assim uma admiração enorme, então eu ficava naquela expectativa. O dia que anunciava, eu queria saber o currículo dele, o que ele fez, e eu ficava imaginando, pô, ele deve ter feito algo incrível para merecer tamanha honraria, tamanha homenagem, né? E se de repente você tem o diretor de cultura aqui da prefeitura, ou acho que secretário de cultura. Mas a homenagem, a gente ainda segue a ideia do Newton, né, que é uma equipe, são instituições, né, que representam a cidade, né, o Instituto Histórico, o Centro Operário, os Lions, os Rotary, são essas instituições que fazem a votação. Mas aí eu vi aquela votação e vi a primeira notícia que me deu foi o nosso prefeito, Ferraz, né? Eu falei, pô, aí caiu a ficha, eu falei, caramba, pô, será que eu mereço isso, né? Então era o sonho daquele menino, recebendo essa homenagem, uma coisa que naquela época eu vi aquilo lá, seria assim, não era imaginável isso para mim, né? Era muito distante, né? Só fazendo um parênteses, nesse período, dessa idade que você ia nessas festas de Cachoeiro com 11 anos, a festa acontecia onde?
Era é isso que eu queria falar. Era um desfile, né? A memória que eu tinha do Cachoeirense Ausente era nesse desfile. Né? Que era aqui na praça. Era aqui na praça, e ali em frente ali, o Banco Brasil, ali onde tinha a Adalto, ali naquele meio, ali tinha um palco, onde ficava o prefeito, ficava o Cachoeirense Ausente e outras autoridades que eu não me lembro. Então era ali. Então eu ficava ali vendo ali a turma desfilar, mas eu procurava uma maneira de ficar mais próximo do palco para ficar olhando para o Cachoeiro Ausente, ficar imaginando a emoção dele. Era um palco montado ou era um coreto? Porque ali onde é a praça dos taxistas hoje, né, no passado tinha um coreto que é onde as bandas da época tocavam, né, as questões, mas eles montavam um palanque grande. Montavam um palanque grande e ali que terminava mais ou menos ali a apresentação do desfile, né? Então, para ir para as autoridades, para o Cachoeirense Ausente. Então, essa é a memória que eu tenho, a memória muito clara, o palco ali. E a agropecuária era onde? Era ali perto da delegacia ali. Era em frente à minha casa, eu morava ali na Rua Nova, bairro Independência, a exposição era ali. Aonde hoje é o fórum, ali que ficava o parque de exposições. Exatamente. Ali naquela época. Né? Voltando à emoção da sua recepção no Centro Operário. Olha, foi assim, já começou que a turma do Estrela me recebeu lá na entrada da cidade, depois a prefeitura também estava ali presente, ali estava o prefeito, a primeira-dama, vários parlamentares, e foi muito emocionante. E quando cheguei no Centro Operário, estava lá a banda, né, tocando lá Meu Pequeno Cachoeiro, ali haja coração, meu amigo. Ali você tem que. Ali é punk, viu? Você chegar ali ao lado da casa onde eu presidi, que era a Casa do Estudante. Né? Então, quantas vezes eu fui ali na Casa do Estudante e ali em frente tinha um Centro Operário, né? E vi aquela banda tocando. Ali haja emoção. Né? Essa é uma também das tradições mais antigas da festa de Cachoeiro que a gente mantém, que é a recepção do Cachoeirense Ausente, primeiro, depois. Mas na década de 90, quando a Câmara Municipal cria a homenagem ao cachoeirense presente, né, que é o cachoeirense que não saiu da cidade. Né? E aí tem a recepção desses dois homenageados no Centro Operário. E hoje essa recepção é feita em parceria do Centro Operário com o Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro de Itapemirim. Né? E foi lindo o coral-voz de Cachoeiro cantando o hino, tanto o hino do Cachoeiro, mas também principalmente o hino do Estrela, né, que foi o seu time. Né? Ali teve 3 músicas que marcam minha vida. Né? Tem uma passagem quando eu cheguei em Brasília, eu com 1 ano e pouco de Brasília, ainda um perrengue ainda, e eu fui morar num local, num prédio, e tinha uma pessoa lá, um senhor na época, ele adorava Roberto Carlos. Eu ali longe da minha família, distante, conhecendo muito pouca gente, e todo domingo, cedinho, ele colocava lá a luz do Roberto Carlos e botava Meu Pequeno Cachoeiro. Acho que ele fazia aquilo para mim, viu? E aquilo me deixava, assim, da mesma forma que eu ficava feliz, aquilo também, naquele momento, vinha assim, uma saudade, era uma emoção diferente, sabe? Você ficava naquela... O que eu estou fazendo aqui, pô? A música O Pequeno Cachoeiro, que tem a letra de Raul Sampaio, né? O Roberto gravou, ele canta, mas quem escreveu foi o Raul Sampaio. É uma música que eu acho que ela é muito emblemática para nós cachoeirenses, porque se você saiu da cidade, quando você ouve, traz todo esse sentimento de pertencimento, você ter saído da sua cidade, estar longe de todo mundo. Mas quem está na cidade que não saiu quando ouve também se emociona, porque traz a questão de que, né, porque eu não fui, né, porque eu fiquei, tudo que eu fiz aqui, né, tudo que eu poderia ter feito se eu tivesse saído da cidade, porque todo mundo, em algum momento da vida, tem esse pensamento de ir embora, de ir para outra cidade, de tentar lá fora, né, e aí você tem aquela escolha terrível que é ou vai ou fica, né, mas o que você faz lá, o que você faz aqui é importante do mesmo jeito. É do mesmo jeito, mas eu vou te falar uma coisa, vou te confessar, é diferente. Pô. Você estando aqui, você escuta a música, você está aqui. Sim. Quando você está fora, olha, é completamente diferente, porque e meus amigos, em todo encontro que a gente tem,
ou na minha casa, ou fora da minha casa, eles tocam essa música para mim. Então, é completamente diferente. Você está ali a 1.200 km de distância, uma cidade que você já está 50 anos praticamente fora, o sentimento é outro, né? Então, é assim, uma coisa que você está, é como você, imagina assim, você ouviu uma música, vamos imaginar que nós tivermos, eu não tenho mais mãe ainda, mas assim, uma coisa que você ouvir a música da Lady Laura, você estando do lado da sua mãe, outra coisa que você está distante da sua mãe, né? O sentimento ele é impressionante, é uma coisa indescritível, né? Eu tive a oportunidade de conviver aqui com a Lady Laura, né? Ela, quando eu jogava na Estrela, quando a gente ia jogar fora, algumas vezes ela ia como chefe da delegação, né? Ela tive essa oportunidade de... E até o irmão do Roberto também foi namorado e noivo da minha prima, então eu com o Roberto convivi um pouco, mas chamavam de Carlinhos, o irmão dele. O Carlinhos se encontrava bastante, apesar de ele ser mais velho que eu. Que massa. Então, com essas histórias, a gente vai encerrando esse bate-papo. Eu sei que a gente teria muito mais coisas para conversar, mas a gente vai encerrar nesse bate-papo com o Edmar Motelli, que é o Cachoeirense Ausente número 1 de 2026. A gente agradece muito por compartilhar com a gente todas as suas histórias, esses momentos que constroem, fazem a sua trajetória merecedora dessa homenagem, que é ser o Cachoeirense Ausente número 1 2026. E a gente espera que você continue do jeito que teve a sua emoção na terça-feira da sua chegada, que ela fique com você até segunda-feira, dia 29 de junho, com o desfile cívico, que você lembra de quando você tinha 11 anos. Dessa vez você vai estar lá, não mais assistindo da rua, mas assistindo do palanque, do alto, e tenho certeza que as emoções vão ser tão fortes como essa da sua chegada na terça-feira. Olha, hoje em dia aqui para mim é um dia de gratidão, agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer as pessoas que trabalharam com o meu nome, está aqui, né? Poderia nomear alguns, né? O Ademir, o Jorginho, o Zé Lopes, o Roninha, todas as instituições, né, que me trouxeram até aqui. Agradecer você por me trazer nesse local aqui. Também aqui foi minha primeira casa, aqui que eu aprendi o primeiro beabá, né? Aqui que eu tive os primeiros ensinamentos, né, dados por professores. Então, a emoção é muito grande voltar a esse local aqui e realmente estou muito feliz e sei que, como você falou, foi muito emocionante a minha chegada. Eu revivi muitas coisas que são indescritíveis, né? E eu tenho certeza, naquela festa ali também, vai ser um momento assim que eu vou falar, caramba, o que eu fiz para estar aqui, né? Então, muito obrigado aí pela sua oportunidade. Fico muito feliz, né, ter voltado aqui no Bernardino Monteiro. Valeu. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Deus fez o mundo inteiro e me fez nascer aqui. O céu colorido de azul, o céu da princesinha do sul.